Já bateu aquele desânimo. Sabe quando você pega um livro de filosofia, a biografia de algum pensador e dá aquela travada? Bem, parece que a gente precisa de um manual de instruções só para decifrar o pensamento desses caras, né? É tipo tentar montar um móvel, daqueles que vem com manual em sueco. É, por aí. Mas relaxa, porque para isso que a gente tá aqui. In the Deep Dive, a gente mergulha de cabeça nesses temas complexos e te entrega o ouro puro, as sacadas mais importantes, as ideias que realmente importam. Sem enrolação de gerar o ponto. E no episódio de hoje, o nosso alvo é nada mais, nada menos que Santo Agostinho. Um dos gigantes da filosofia ocidental, que viveu lá no século IV, te vê depois de Cristo. E a gente vai se basear num texto super bacana que explora a vida e as ideias desse cara. A ideia é te guiar pelos labirintos do pensamento agostiniano e te mostrar como ele chegou às conclusões que mudaram o rumo da história. E no final você vai sair daqui craque em gostinho, sem precisar virar monge ou entrar no monastério. Promete. E pode ficar tranquilo que a gente vai te guiar por essa jornada de um jeito leve e divertido. Sem decoreba ou termos técnicos chatos? A gente vai direto ao ponto, nos momentos ahá da história. Então, bora começar essa aventura intelectual. Bora. Apertem os cintos, porque a viagem vai ser longa e fascinante. Agostinho nasceu lá em Tagasta, no norte da África, onde hoje é a Argélia. Família de classe média, pai meio chegado no Amrita, a mãe, Mônica, super religiosa e com grandes planos para o filho. Uma mãe presente, digamos assim. O próprio Agostinho, nas Confissões, escreve Mônica como uma figura, controladora. Controlador, só um pouco. Imagina se sentir culpado por coisas da infância, tipo chorar querendo mamar. Ah, a pressão devia ser grande. E tem aquela história clássica do roubo das peras, que mostra bem o drama interno do Agostinho. Ah, sim. Uma molecagem de criança que virou um tormento para ele, com direito a autoflagelação e tudo. O texto que a gente leu deixa claro. Não era só uma questão de fruta roubada, tinha um significado mais profundo ali. A culpa e o remorso martelavam forte na consciência do Agostinho. E a dinâmica familiar também era intensa. A Mônica converteu o marido ao cristianismo, mas quando Agostinho começou a seguir os passos do pai, ela botou ele pra correr de casa. Mãe, né? Mas depois ela se arrependeu e foi atrás dele com direito ao drama no porto e tudo. Uma relação de altos e baixos, com certeza. E no meio disso tudo, Agostinho travava suas próprias batalhas, principalmente contra a luxúria. A famosa frase, Senhor, dai-me a castidade, mas não agora. Resume bem essa luta interna, né? Total. Ele sabia que devia seguir um caminho mais reto, mas os prazeres da carne ainda o seduziam. Uma dualidade que a gente vê até hoje, né? A eterna batalha entre razão e emoção. E essa batalha ficou ainda mais acirrada quando ele foi estudar em Cartago. A capital do pecado. Ele descreveu a cidade como um caldeirão fervente de paixões. E ele se jogou de cabeça, frequentou prostíbulos, se encantou pelo teatro. Que mais tarde ele chamou de sarna repugnante. Agostinho mudou bastante de opinião ao longo da vida. E em Cartago ele também viveu um relacionamento longo com a mulher, que inclusive teve um filho com ele. Mas ela nunca é nomeada nas confissões. A identidade dela permanece um mistério. Mas, pelo que ele escreve, o problema não era a mulher em si, mas o ato em si, a repetição do prazer. Uma visão peculiar, no mínimo. E enquanto vivia tudo isso, Agostinho era um intelectual inquieto, buscando a verdade. Ele se aprofundou em Cícero, que o ensinou a pensar com clareza, a argumentar com lógica. Mas Cícero não lhe deu as respostas que ele buscava, né? Exatamente. Cícero era um mestre da retórica, mas não tinha uma visão espiritual que satisfizesse a sede do Agostinho. E essa busca o levou ao maniqueísmo. Maniqueísmo. Explica pra gente o que era essa doutrina. Era uma religião dualista, que viu o mundo como uma batalha entre o bem e o mal, a luz e as trevas. A alma humana, uma centelha divina aprisionada na matéria. Uma visão bem radical, hein? E para o Agostinho, que estava em conflito com seus próprios desejos, essa explicação fez todo sentido. Era como se ele dissesse, não sou eu que sou o problema, essa força maligna que me domina. Exato. E ele se tornou um maniqueísta fervoroso. Mas a Mônica, claro, não gostou nada disso. Ela detestava o maniquismo. E o Agostinho seguiu a vida, dando aulas de retórica em Tagasta e depois em Cartago. Mas ele era ambicioso, queria mais. E aí ele foi para Roma, a capital do Império, em busca de fama e fortuna. E foi em Roma que as dúvidas sobre o maniqueísmo começaram a corroer a fé dele. Ele questionava as explicações maniqueístas para os fenômenos naturais, principalmente a astronomia. E as respostas que ele obtinha não convenciam. Ele chegou a debater com um bispo maniqueísta Fausto, que era tipo um papa da seita. E nenhum ele conseguiu sanar as dúvidas do Agostinho. Deixando ele mais confuso ainda. E a Mônica, sempre atenta, tentou impedir essa viagem para Roma. Teve até aquela cena dramática no porto, com ela implorando para ele ficar. Mas ele, espertinho, enganou a mãe e partiu para Roma, deixando ela de coração partido. Que teso. Mas em Roma, as dúvidas continuaram a aumentar. Ele se mudou para Milão,
onde conheceu Santo Ambrósio. O bispo de Milão, um cara super influente e um grande orador. E foi ouvindo os sermões de Ambrósio que o Agostinho começou a ver o cristianismo com outros olhos. Ambrósio mostrava que a fé cristã não era só um dogma, mas uma filosofia profunda que podia ser debatida e compreendida pela razão. E isso abriu a mente do Agostinho. Ele viu que a Bíblia não precisava ser interpretada ao pé da letra, que havia espaço para metáforas, para uma leitura mais profunda. E a Mônica, que tinha ido atrás dele para Milão, ficou radiante ao saber que ele tinha largado o maniqueísmo. Mas ele ainda não era cristão. E nessa fase ele ainda sonhava com um bom casamento. Ele até ficou noivo de uma moça, mas como ela era muito jovem, eles tiveram que esperar 2 anos para casar. E nesse meio tempo ele mandou embora a mulher com quem vivia há anos e tinha um filho. Uma decisão difícil, com certeza. E ela, por sua vez, fez um voto de nunca mais se envolver com outro homem. Que triste. Mas o Agostinho não conseguiu ficar sozinho por muito tempo e logo arrumou outra amante. E enquanto vivia esse drama amoroso, ele ainda lutava com o problema do mal. A explicação maniqueísta já não o satisfazia. E ele encontrou em Plotino e no neoplatonismo uma nova perspectiva. Plotino, quem era esse cara? Um filósofo que viveu no século III, considerado o pai do neoplatonismo. Ele tentou reinterpretar Platão, misturando suas ideias com pitadas de outros pensadores, como Pitágoras e Aristóteles. E o que o neoplatonismo tinha de tão especial? A ideia central era a existência de uma realidade última, chamada Uno, de onde tudo emana. O mal, nessa visão, não era uma força oposta ao bem, mas sim a ausência do bem, a distância da perfeição. Interessante. Então o mal não era uma entidade em si, mas uma falta, uma imperfeição. Exatamente. E essa ideia foi crucial para o Agostinho superar o dualismo maniqueísta. Ele viu que o mal não era uma força independente, mas uma falha, uma sombra na criação. E o neoplatonismo abriu o caminho para o cristianismo, né? Sim. O Agostinho já estava lendo as cartas de São Paulo, mas ainda faltava aquele empurrãozinho final. E esse empurrãozinho veio naquele episódio famoso no Jardim, né? A crise existential clássica. Ele estava angustiado, se sentindo um fracasso, e foi pro jardim para refletir. E lá ele ouviu uma voz de criança cantando, Tole, Lege, Tole, Lege. Que significa pegue e leia, pegue e leia. Ele interpretou isso como um sinal divino e pegou as cartas de São Paulo que estavam ali por perto. E ele leu um trecho que falava sobre abandonar os prazeres da carne e se voltar por Cristo. E pronto, conversão na hora. Um momento dramático com direito à trilha sonora angelical. Mas o texto que a gente estudou faz uma observação interessante. Se ele tivesse aberto outro livro, talvez a história fosse diferente. É verdade. O acasson do contexto, as leituras que a gente faz, tudo isso influencia nossas decisões e molda quem a gente se torna. Depois da conversão, a vida do Agostinho mudou completamente. Ele largou o emprego, desistiu de casar e foi batizado por Ambrósio. Junto com o filho, Adeodatus. Uma nova vida. Mas a alegria durou pouco. A mãe dele faleceu em Ostia quando se preparavam para voltar para a África. Uma perda dolorosa, com certeza. Mas a Mônica acabou virando santa, a padroeira das mães e das mulheres casadas. E hoje ela até dá nome a um bairro em Los Angeles. Ironias da história. Mas, voltando ao Agostinho, ele retornou à África e fundou uma comunidade monástica em Tagasta. E foi nesse período que ele se dedicou à escrita e aprofundou suas ideias filosóficas. Ele uniu o neoplatonismo com a doutrina cristã, criando uma síntese poderosa que influenciou o pensamento ocidental por séculos. Uma verdadeira revolução intelectual. Ele pegou a ideia de Plotino sobre a conexão da alma com a realidade suprema e a reinterpretou à luz da fé cristã. E essa fusão foi crucial para dar ao cristianismo uma base filosófica sólida, né? Sem dúvida. E também ajudou a preservar o legado da filosofia grega durante a Idade Média. Falando em ideias, quais foram as principais contribuições filosóficas do Agostinho? Bom, e abordou várias questões. Uma delas foi a criação do mundo e a natureza do tempo. Ele discordava da ideia de que nada pode ser criado do nada. Sim. Ele argumentava que a criação foi um ato da vontade divina, um milagre que transcende a lógica humana. E a teoria dele sobre o tempo é fascinante. Ele dizia que o tempo, como a gente conhece, começou com a criação. Antes disso, só existia Deus, que está fora do tempo. Então a pergunta, o que havia antes da criação? Não faz sentido. Para ele, não. O tempo é uma criação divina, que existe junto com o universo. E a nossa percepção do tempo é subjetiva, uma construção da nossa mente. É muita complexidade para uma mente só. E ele também antecipou Descartes com aquela ideia do penso, logo existo, né? Sim. Nos solilóquios, ele já falava da certeza da própria existência através do ato de pensar. Mesmo que a gente esteja enganado sobre o mundo, a dúvida só é possível porque existe alguém duvidando. Genial. E a ideia da verdade imutável. Ele acreditava que existe uma verdade universal, acessível a todas as mentes racionais.
Assim como a gente compartilha a percepção das cores e dos sons, a gente também pode ter acesso a verdades que transcendem o indivíduo. E como ele lidou com a questão do mal no mundo criado por um Deus bom e todo-poderoso? Ele se baseou na ideia neoplatônica de que o mal é a ausência do bem, a sombra onde a luz não chega. E também introduziu a noção da providência divina, de que Deus tem um plano maior e que até o mal contribui para esse plano de alguma forma. A gente não consegue entender tudo, né? Exatamente. Mas o Agostinho acreditava que Deus tem seus motivos, mesmo que a gente não os compreenda. E depois dessa fase mais contemplativa, o Agostinho se tornou bispo de Hipona, E aí ele trocou os livros pela política da igreja. mais ou menos. Ele continuou escrevendo, mas também se envolveu em debates teológicos e lutou contra o que ele considerava heresias. Ele condenou o maniqueísmo, claro, mas também teve problemas com os donatistas e os pelagianos. Os donatistas eram um grupo radical que defendia uma igreja pura, separada do Estado, e tinham ideias sociais bem revolucionárias para a época. E os pelagianos? Eles negavam o pecado original e diziam que a gente podia alcançar a salvação pelos nossos próprios méritos, sem precisar da graça divina. O Agostinho discordava totalmente disso. Ele defendia a ideia de que a gente precisa da ajuda de Deus para se salvar, que a gente nasce com uma tendência ao pecado por causa da queda de Adão e Eva. E ele gastou muita energia combatendo essas heresias, né? Sim. O texto que a gente leu até sugere que essa obsessão por doutrina era sintomática da época, um reflexo das ansiedades e conflitos daquele período. Cada época tem suas preocupações, né? E falando em época conturbada, o Agostinho escreveu sua obra-prima, A Cidade de Deus, num momento de crise. Roma tinha sido saqueada pelos visigodos e os pagãos culpavam os cristãos pelo declínio do império. E o Agostinho rebateu essas acusações com A Cidade de Deus, né? Exatamente. Nessa obra, ele apresenta uma visão cristã da história e contrasta a cidade terrena, focada nos prazeres materiais e no poder temporal, com a cidade de Deus, uma comunidade espiritual formada pelos que amam a Deus e buscam a salvação. Uma visão utópica, mas que influenciou profundamente o pensamento ocidental. Sem dúvida. A cidade de Deus inspirou reis, papas e revolucionários ao longo da história. E o Agostinho não fugiu de polêmicas, né? Ele discutiu a possibilidade de sexo sem luxúria antes do pecado original e também defendeu a virtude das virgens que foram violentadas durante o saque de Roma. Temas delicados, que mostram como ele era um pensador complexo e corajoso que não tinha medo de enfrentar questões difíceis. E ele continuou trabalhando com o bispo e escrevendo até o fim da vida, né? Sim. Apesar da fama e da influência, ele vivia de forma simples em Hipona. Dizem que ele era a única pessoa na cidade que tinha uma biblioteca. Um intelectual solitário, dedicado à busca da verdade. E ele morreu durante o cerco de Hipona pelos vândalos, em 430. Uma época de caos e destruição, mas o legado dele sobreviveu. Ele foi rapidamente reconhecido como santo e suas obras influenciaram o cristianismo por séculos. E hoje, os restos mortais dele estão em Pavia, na Itália. Longe da África, onde ele nasceu e viveu a maior parte da vida. Os caminhos da história são imprevisíveis. Mas voltando ao ponto central, o Agostinho nos deixou um legado riquíssimo, né? Ele foi um dos maiores pensadores de todos os tempos, que uniu a fé e a razão e nos ensinou a questionar, a duvidar e a buscar a verdade. Ele nos mostrou que a busca pelo conhecimento é uma jornada que nunca termina. E que as grandes questões da humanidade continuam as mesmas, mesmo depois de tantos séculos. A gente ainda se debate com os mesmos dilemas. A luta entre o bem e o mal, o sentido da vida, a busca pela felicidade. E o Agostinho nos deixou um mapa, um guia para navegar por esses mares turbulentos. Pra gente finalizar essa conversa, fica uma pergunta para você que nos acompanhou até aqui. Como a gente equilibra nossos desejos com nossos valores? Como a gente encontra um sentido para a vida num mundo que muitas vezes parece caótico e sem propósito? Como a história do pensamento, o estudo de grandes mentes como Agostinho pode nos ajudar nessa busca. Uma boa reflexão para levar para a vida. E se você se interessou pelo tema, a gente te convida a se aprofundar na obra do Agostinho, a ler as fontes que a gente usou e a continuar essa jornada de descobertas. Vale a pena mergulhar nesse universo. É isso aí, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Gente, encontro vocês em outro podcast. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal.